Thiago, do canal Gato Mestre, coleção de camisas históricas e curiosidades futebolísticas. Pô, tô aqui com essa fera, pô, o Thiago Coimbra, filho do eterno Galinho, Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. Vamos falar um pouquinho aqui hoje, Thiago, sobre o CFZ do Rio. Queria te perguntar o seguinte, qual é a sua vivência aqui hoje no CFZ do Rio? Prazer em falar com você. Sempre obrigado pela oportunidade de poder estar conversando, batendo um papo. Então, hoje o CFZ, o CFZ do Rio Clube, ele está desativado, né, desde 2011. O clube que foi fundado pelo meu pai em 96, né, e aí era Rio de Janeiro, depois virou CFZ do Rio, e aí em 2011 ele parou as atividades profissionais. Hoje a gente só tem o CFZ, a sede, né, que é Centro de Futebol Zico, e a gente está muito foco na escola, a Escola de Futebol Zico 10, né, que são temos as franquias. Hoje nós estamos um trabalho bacana aí ao longo do Brasil afora e mundo também, temos 2 no Japão, e temos hoje aproximadamente 46 franquias nossas, e aqui no Centro de Futebol Zico a gente tem já um número de 300 alunos, temos escolinhas aqui de crianças de 4 a 15 anos, treinando aqui de segunda, quarta e sexta, na parte da manhã e na parte da tarde. Sim. Quem quiser lá seguir nas redes sociais, @Zico10oficial e @Centro de Futebol Zico. Então a gente tem feito esse trabalho mais voltado para a metodologia, né, da formação do cidadão, da inclusão, da socialização dessas crianças, mas não mais com aquele intuito do alto rendimento, né, de revelar jogador. Isso aí foi no passado. A gente tem muito orgulho, né, do quão foi importante para muitos atletas, quantas oportunidades foram dadas ao longo do CFZ, mas hoje a gente não está mais indo para esse viés e está só na questão da formação do cidadão, né, e também das escolas de futebol. Sim, você falou num ponto muito certo, a formação do cidadão. E qual é o trabalho que o CFZ faz? Você falou de alto rendimento com relação a isso aí. Tem algum projeto de escola? Se já funciona alguma coisa aqui também para estudo, essas coisas assim? Então, a gente tem até algumas parcerias, né? Hoje a gente tem ali, estamos fazendo um trabalho junto com a escola, o Colégio Faria Brito. Eu acho que a questão é muito difícil, às vezes, você em uma hora, né, de aula, que é mais ou menos um tempo de aula que a gente tem com esses alunos, você influenciar tanto na vida dessa criança, mas a gente tenta fazer a nossa parte. E quando eu falo inclusão, é você socializar e você não ter a exigência do alto rendimento no sentido do futebolisticamente, vamos dizer, Claro, né? claro. Não exigir dessa criança que ela jogue muito bem, que ela seja craque, que ela venha ser jogador de futebol. Pelo contrário, a gente quer tentar ajudar um pouco, né? Plantar essa sementinha na criança e nos pais, de que a gente pode ajudar. E aí a gente, obviamente, usa a imagem do meu pai, né, por tudo que ele fez na carreira dele, principalmente o pós-carreira, né? O exemplo que ele sempre deu de humildade, simplicidade, perseverança, né, de vir de uma origem humilde e conquistar o que ele conquistou, vencer como ele venceu, e principalmente dando os exemplos que ele dá até hoje. Então a gente tenta bater muito nessa tecla, porque as crianças obviamente não viram de jogar, são às vezes influenciadas pelos pais, pelos avós, então a gente sempre tenta ir muito por esse lado. E a metodologia Zico 10 é nada mais do que você tentar passar um pouco dos princípios do futebol, obviamente, né? Desde por isso que a gente está começando com crianças de 4 anos até crianças de 16 anos, né? Que já são adolescentes e adultos praticamente. Então é isso, a gente focar muito na parte humana da coisa, né? A gente tentar fazer a inclusão dessas crianças, independente se a criança tem aptidão para futebol ou não. O Thiago foi jogador de futebol e jogou aqui, né, Thiago? Conta um pouquinho pra gente assim da sua experiência de ter jogado aqui no CFZ. Eu comecei na escolinha aqui, né? Quando inaugurou o Clube 95, eu tinha só 12 anos. Mas eu treinei na escolinha e logo depois eu já fui federado no clube, porque eu jogava no Barra da Tijuca, que é um clube, existe ainda, inclusive treina aqui com a gente. Hoje aluga aqui o Centro de Futebol Zico. E eu comecei nas divisões de base do Barra da Tijuca, passei pelo CFZ, né, no infantil, e depois eu fui para o Flamengo. Então eu joguei aqui, não tive oportunidade de jogar no profissional, né, voltei depois, numa época eu joguei um pouco nos juniores, mas não cheguei a jogar no profissional do CFZ, mas por ser o clube do meu pai eu sempre acompanhei de perto e
e aqui praticamente foi minha segunda casa, então venho aqui desde moleque, desde que inaugurou, e é um prazer a gente, depois de tantos anos, né, hoje ter essa responsabilidade de assumir o clube, né. Eu sou o irmão mais novo de 3 filhos, né, que meu pai tem, e meus irmãos antes de mim, eles passaram por aqui, foram presidentes também do clube, aqui do Centro de Futebol também, e hoje chegou a minha oportunidade, a gente está tentando fazer com que cresça cada vez mais, divulgue mais nosso trabalho, mas para mim, pessoalmente, é um orgulho muito grande, porque você vê um filme passando, né? Quem veio aqui com 12 anos e hoje eu estou com 40 anos, tanta experiência passada, é muito bacana de poder passar isso para as crianças. Sim. Você falou que encerrou as atividades profissionais em 2011, né? Uhum. O CFZ tem assim, uma ideia de voltar a competir profissionalmente? Não mais. Meu pai encerrou isso, eu concordo com ele hoje também, eu de frente, porque foi muito trabalhoso, muito dispendioso, e aí a gente acaba que se esbarra em algumas questões e não vale a pena. A gente foi o primeiro, o CFZ foi o primeiro clube empresa do Brasil na época, né? Então acho que ele fez um trabalho muito bacana, mas por outras questões não conseguiu subir a primeira divisão do Rio. E aí meu pai desanimou um pouco também sempre teve outras atividades. Sim. Né, paralelo a isso, na época ele estava como treinador, estava como diretor do Kashima, treinador da seleção japonesa, então teve várias coisas no meio do caminho que impediram ele de também ter mais atenção, dar mais atenção nesse sentido. Então hoje a nossa ideia é apenas preparar o lado social, o lado humano dessas crianças, e obviamente se eles tiverem aptidão, a gente tem o nosso bom relacionamento. Hoje, por exemplo, a base do Boa Vista treina aqui com a gente, desde o Sub-9. Desde o Sub-9 até o Sub-17 treina aqui com a gente, então a gente automaticamente encaminha, e outros clubes também que têm boas relações. Se tiver alguma criança, algum garoto que tenha aptidão, né, que tenha condições, a gente pede, encaminha para fazer uma avaliação dessas crianças, porque a gente sabe que o Brasil ele é um celeiro, o Rio de Janeiro principalmente, um celeiro de talentos, né? Então, se essa criança tiver uma aptidão para vir ser jogador de futebol no futuro, a gente encaminha com o maior prazer. Sim. O CFZ também tem outras filiais em alguns outros lugares do Brasil, né? Sim. Brasília, Minas, é isso? Em Juiz de Fora? Não é CFZ, Centro de Futebol Zico. O CFZ Clube não existe mais, né? Sim, é só o nome do seu pai mesmo, né? Isso, é da Escola de Futebol Zico 10, né? Em Juiz de Fora tem o Centro de Futebol igual esse aqui, que é o único local do Brasil, além do Rio de Janeiro, que tem esse centro de treinamento próprio, né? Lá é CFZ em Juiz de Fora. Em Brasília a gente tinha o CFZ do Rio que jogava, mas também já não joga mais. Mas ainda continua esse trabalho, né? Em Brasília não. Em Brasília não. A gente só tem... Juiz de Fora continua. Juiz de Fora é o centro de treinamento também, a Escola Zico 10 lá, o Léo, que é o proprietário, faz um grande trabalho lá também, na escola, então tem bastante criança lá treinando. Eu conheço assim, a cidade de Juiz de Fora, é mais ou menos qual altura, assim, perto lá do aeroporto, é um pouco mais afastado? Onde tem o estádio Maranhense. Bem no centro. Sei. E em Santa Catarina também, né? Então, a gente tem hoje aproximadamente 46 franquias, então a gente está em quase todos os estados, tem quase todos os nomes, tem muitos estados, né? A gente tem, aí você vai São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Legal, né? Mais fácil contar esses estados que a gente não tem. E hoje no Japão, a gente teve um em Atlanta também nos Estados Unidos, e hoje a gente tem 2 no Japão. E assim, agora falando um pouco do seu pai. Seu pai é um ídolo, é um exemplo para todos nós, quem é amante do futebol, conhece assim, a trajetória, a história do teu pai. Teu pai deve ficar muito feliz com isso, né, cara? Com certeza. Esse trabalho foi que ele começou lá atrás, ele criou um time de crianças, na época chamava-se Nova Geração, muito antes do CFZ, que os meus irmãos mais velhos jogavam, e teve vários meninos que jogavam e ele ajudava. E aí depois foi vindo a questão do CFZ, do centro de treinamento, quando ele comprou esse espaço aqui, inaugurou o centro de treinamento. Então ele sempre teve essa questão de ajudar as crianças, né? Porque ele, como eu falei, ele vem de uma origem muito humilde lá de Quintino, onde era difícil ter oportunidade, ele sabe como foi difícil. Ele veio da família de jogadores de futebol, ele é o mais novo de 6 irmãos, e 3 irmãos dele foram profissionais, né? Então ele foi o mais novo,
Então ele viu como era difícil naquela origem humilde lá de Quintino, quanto ele batalhava para correr atrás, para ter uma oportunidade, né, jogando na rua. Às vezes, tantos garotos talentosos que não tiveram oportunidade, então ele sempre teve isso, dele poder oportunizar isso para a molecada. E acho que ele tem muito orgulho de ver, depois de tantos anos, de tantos projetos que ele fez, ele ver essa fusão, né, essa questão de tanta criança hoje praticando futebol através da marca dele. Agora a gente vai falar até sobre um dos irmãos dele, o Antunes, né, saudoso, que leva o nome do estádio. Como é que está a situação assim do estádio? Ele tá liberado pela FED para usar para outros clubes de futebol? Sim, a gente voltou com esse trabalho em 2020, no meio da pandemia, então hoje quem quiser alugar o estádio, a gente está aberto, a gente tem os lados todos da federação, então alguns clubes hoje já tem aqui o Zinza FC jogando a Série C com a gente. É um parceiro, né? Parceiro, o Barra da Tijuca vai jogar agora, começa agora em maio já a competição do Sub-20, então a gente está apto a ceder jogos e quem quiser é só entrar em contato com a gente que a gente conversa, então está liberado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Edu. O Edu também, se não é o maior, é um dos maiores ídolos da história do América, o seu tio. Como é que foi essa convivência, Thiago, de conviver com o Zico, seu pai, claro, e com o Edu também, que é um grande cara e foi um excelente jogador? Foi, o Eduzinho é uma figura muito sensacional, espetacular, um ser humano incrível. Todo mundo que conhece ele, tem a oportunidade de conhecer ele, sabe quanto ele é carismático, quanto ele é legal. E tem uma história riquíssima, né? Foi uma grande inspiração, tanto ele quanto o meu tio, o Antunes, que chamava de Zeca, mas o Antunes, que foram os espelhos pro meu pai, né? Meu pai, quando começou, quando era moleque, via ele jogando, acompanhava os jogos deles na base, depois profissional. Então eu tenho muito orgulho de ser irmão deles. E o Eduzinho é figura incrível, sempre foi um espelho para todos nós, é uma figura incrível e um grande jogador. Tem alguns vídeos do canal 100, né? Do que ele fazia no América, baixinho na Danada, verdade. Como você falou, eu tive a oportunidade de jogar na América em 2010 e ele era o diretor na época, né? Era o falecido Gilson Gene, que era o treinador, e o meu tio, e assim, o pessoal da América adora ele, tem uma história lá, ele é considerado um dos maiores, se não o maior jogador da história da América, e também teve como treinador lá, então, e hoje ele está lá. Hoje ele voltou, está como diretor técnico lá junto com o Alfredo Sampaio, fazendo um trabalho de resgate da América. Tomara que eles consigam fazer uma série, a segunda divisão do Rio, Série A2, né? Que faça uma grande competição, para o América voltar para o seu lugar, né? Que é devido lugar que é na primeira divisão. O Alfredo Sampaio, ele foi meu professor na faculdade. Como eu te falei, eu sou formado em Educação Física. Um excelente cara, um excelente ser humano. Foi meu treinador no Madureira. Foi teu treinador no Madureira, né? Gente boa. Eu também trabalhei 2 anos e meio no Madureira. 1 ano e meio no futsal e 1 ano no campo. Legal. Até eu cheguei na história do Edu contigo também. Como é que eu sei que você jogou? Como é que foi a honra de vestir a camisa do América? Que você falou, é um clube que ele tem que estar na primeira divisão do Carioca. Como é que foi a honra de vestir aquela camisa vermelha, que é uma camisa mística, emblemática e muito considerada aqui por nós cariocas que amamos o futebol? Sim, uma pena a América tá lutar, né? A gente torce muito para eles voltarem, porque é um clube muito peculiar. Eu tive o prazer de jogar lá, não foi muito tempo, mas foi um estadual em 2010. E, assim, ver o quanto as pessoas são apaixonadas pelo América, os torcedores que são América mesmo, né? É incrível ver a paixão deles. E é um clube muito tradicional, né? Então é uma camisa muito pesada, que tem muita história. O América foi um dos grandes clubes do Rio de Janeiro. E foi muito legal para mim. Eu tive o prazer de vestir algumas camisas muito emblemáticas. Você citou Madureira também, um trabalho do seu Elias Lula, que faz um trabalho muito bacana há muitos anos. Né? Tem uma sede lá muito legal, né? Uma entrega muito grande das pessoas que trabalham lá e faz trabalho bom também, futsal, clube social também. Então, quem não tem oportunidade ainda de ter ido lá no Madureira, de ver o trabalho que eles fazem há muitos anos, né? Você Elias Lula está há quantos anos lá? Então é muito legal, sempre muito bacana a gente como carioca da Gema, né? Ter essa oportunidade de vestir essas camisas e de conhecer um pouco a história desses clubes tão legais. O Thiago Coimbra vai falar agora um pouco aqui sobre a carreira dele de jogador. Por que assim a sua carreira não alavancou muito assim de mais tempo? Eu digo assim, de você ter tido uma vida longa maior no futebol. Eu acho que isso aí
teria muitos pontos para falar, né? Eu Claro, até tive claro. uma vida longa, porque foram 17 anos jogando profissionalmente, mas assim, a gente, quando as pessoas às vezes criam expectativas sobre a gente, principalmente eu que carrego o nome do meu pai, e que às vezes você não consegue dar sequência como gostaria, ou como as pessoas, né, criaram essa expectativa, mas eu tenho muito orgulho porque eu tive uma trajetória de começar em times menores, né, como o Barra, o próprio CFZ que estava começando, e depois fiquei praticamente 6 anos na base do Flamengo, e depois tive o prazer de voltar lá em 2006 e ter sido campeão na Copa do Brasil em 2006. Então, tenho orgulho, obviamente, de ter vestido a camisa do meu clube do coração. Isso aí pra gente Claro. é tão difícil às vezes, Fundamental, né, né? cara? E passa um filme e depois eu tive a trajetória que é uma trajetória, infelizmente, mas muito comum no jogador profissional, porque os jogadores que passam pelos clubes grandes e que têm salários hoje muito emblemáticos, não é a realidade do futebol, né? É. O futebol brasileiro, a gente sabe qual é a realidade, né? Da luta dos jogadores, né? A grande maioria passa por dificuldades financeiras, por dificuldades de estrutura, e eu tive, né? Isso me fez crescer muito como homem, né? Como pai de família, como hoje um profissional, né? Um gestor, um empresário, porque a gente aprende muito as dificuldades e a realidade que é o Brasil. Verdade. Né? Então, assim, então eu tive a oportunidade de jogar em outros centros que não são muito conhecidos. Eu joguei segunda divisão de Santa Catarina, eu joguei o Campeonato Catarinense, eu joguei o Campeonato Paulista de Sub-20, eu joguei o Campeonato Candango lá em Brasília pelo Gama. Então isso me enriqueceu muito na minha trajetória, mas assim, joguei em Portugal também, no Portimonense, segunda divisão portuguesa. Então eu tive a oportunidade de rodar muito. Agora, a questão da longevidade, de você ter tido um sucesso maior, números mais expressivos, acho que são questões de oportunidades, né? Claro. Questões também de momento, então às vezes não era para estar naquele momento. Então, assim, eu me orgulho de ter jogado no clube do meu coração. Encerrei a carreira também aqui no Boa Vista, que também é um grande clube. Hoje é um clube que faz um trabalho muito bacana entre os clubes pequenos, né? Tem uma estrutura muito bacana através do... Desde a época do saudoso Zé Luiz, né? E esse Zé Luca, e o irmão dele, João Paulo. Eu conheci o Zé Luca, mas trabalhei só com o João Paulo. Quando eu estava no Gama, ele me trouxe para cá e eu fiz 2 anos aqui, fomos campeões da Copa Rio. Jogamos a Série D do Campeonato Brasileiro, joguei um estadual pelo Boa Vista e encerrei em 2018 lá. Então, assim, eu tenho orgulho da minha carreira, por onde eu passei, por onde eu aprendi muito como ser humano. Mas é óbvio que a gente fica com o gostinho de poder ter ido mais longe, de ter tido mais oportunidade de mostrar a minha qualidade, o meu potencial. Mas acho que isso enriqueceu a minha história de outra maneira. Então, eu acho que eu poderia ter tido outras oportunidades, mas sei também que no Brasil o peso, né, de carregar um nome tão emblemático como o do meu pai, a expectativa que as pessoas têm de às vezes achar que o filho tem que jogar igual o pai, essa coisa toda. Isso aí é uma coisa que não tem nada a ver, né? O Zico é o Zico, o Thiago é o Thiago, o Edu é o Edu, mas o brasileiro em si tem essa mania. Né? Pois é, e filho, então eu carreguei realmente um peso, um fardo grande, mas de boa, eu levo isso, encaro isso na boa e acho que tem experiências bacanas independentes do futebol para poder passar para as pessoas. Eu vi que você falou do Alfredo Sampaio com o maior carinho, treinador. Tem algum outro treinador assim, aqui no Brasil ou fora do Brasil, que te marcou muito, assim, que você, esse cara aí é o cara, esse cara me ajudou muita coisa, me enriqueceu em muita coisa? Eu tive o prazer de trabalhar com mais de 12 treinadores, né? Então, assim, a gente consegue mencionar muito. Eu tenho uma gratidão eterna, nossa, infelizmente ele já partiu, nosso saudoso Valdir Espinosa, que é um cara que tem uma trajetória incrível no futebol brasileiro, né? Foi campeão mundial pelo Grêmio e tem uma história riquíssima. Botafogo também, né? Botafogo, exatamente, quebrou o jejum, né? Sim. De 21 anos, o Botafogo foi campeão em cima do Flamengo com ele de treinador. E é uma figura humana incrível. A gente é amigo da família até hoje, dos filhos dele. Eu trabalhei com o Riverino, filho dele, era o auxiliar do pai na época, em 2006, no Flamengo. Ele que me deu a oportunidade de ter feito um contrato comigo, de eu ter jogado no estadual contra Português, estreia pelo Flamengo com ele, treinador. Então eu tenho uma gratidão enorme para ele. E tem um treinador também que marcou muito, que é o professor Carlinhos. Não é o Violino, mas é o Carlinhos,
que foi quem revelou o Adriano. Poucas pessoas sabem, quando o Adriano estava lá no Flamengo na base, ele era lateral esquerdo, não vinha tendo oportunidade, inclusive está na lista para ser dispensado, e o Carlinhos chegou no Flamengo naquele ano, no juvenil, e já puxou ele, viu que ele tinha um potencial como centroavante, botou ele, e ele deslanchou, revelou, e ele ajudou outros, o Felipe Melo, tantos garotos que não estavam tendo oportunidade no Flamengo, e ele pincelou, e ele que me levou para o Flamengo, ele que me tirou do CFZ, ele que ignorou o fato de eu ser filho do Zico, e me levou para lá, me bancou, me botou para jogar nas categorias de base lá. Então, é meu amigo até hoje, eu tenho uma gratidão muito grande por ele. E tive grande tempo, fui treinado pelo Alfredo, pelo Antônio Lopes, pelo Valdemar, pelo Ney Franco. Foram tantos treinadores aí expressivos no Brasil que eu tive o prazer de trabalhar e que sempre enriquecem, né? Chegando mais agora para a parte final do nosso vídeo, eu queria, Thiago, primeiramente te agradecer muito pela oportunidade aqui. Eu que agradeço. Por abrir as portas aí para o canal Gato Mestre. Eu queria que você desse umas considerações finais e agradecer aí também aí o Helder, né? Quem sabe faz ao vivo, é aquilo que eu falo para todo mundo. Parceiro. Cara, eu que agradeço vocês do Gato Mestre, da oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Vocês vieram aqui, então isso é muito... a gente valoriza muito isso, de ver aqui como é que é o nosso trabalho, né? Quando vocês podem presenciar, que foi o seu caso, ver como são as aulas de tanta criança ali treinando, mesmo hoje um dia chuvoso, né? Verdade. A gente ali com um número de 70 crianças, mais ou menos naquele momento ali, dividido em 3 campos. E hoje é o trabalho que a gente faz aqui todos os dias, né? Tentando aumentar cada vez mais o número de crianças, divulgar o nosso trabalho, né? Sempre respeitando as concorrências, mas mostrando um pouco do nosso trabalho, do como é importante trabalhar em cima da imagem, do legado que meu pai deixa e aplicando a nossa metodologia, né, sempre tratando a criança com todo carinho, chamando pelo nome, tendo a paciência de diversas crianças diferentes. Então é isso, a gente convida quem nunca veio aqui no Centro Futebol Zico, na Avenida Miguel Antônio Fernandes 700, no Recreio dos Bandeirantes, a vir aqui conhecer o clube, estamos de portas abertas e seguir a gente nas redes sociais mais uma vez, @Zico10oficial e @Centro Futebol Zico. E agradecer você, Marco, por dar essa oportunidade pra gente. É sempre um prazer, bom bater esse papo e as portas estão sempre abertas para vocês. Muito obrigado. E assim, o que o Thiago falou, eu vi aqui, acompanhei o trabalho. O mais importante, eu como professor de educação também, é formar o cidadão, é a socialização, é a criança vivenciar. Então eu vi isso pelos profissionais de vocês. Obrigado. Então, de parabéns, porque assim, eu vi que os professores são muito atenciosos, chama a criança, fala, corrige, isso aí é importante. Porque é o que eu falo, ser jogador de futebol é muito difícil, não é fácil. As pessoas acham que é aquela vida de glamour, vai ser tudo fácil, como você contou um pouco aqui a história do teu pai, e nós conhecemos a sua história também, e vocês estão de parabéns mesmo. Eu vi aqui o trabalho, é show de bola, é um trabalho de excelência mesmo. Formar um cidadão hoje em dia é aquilo que eu falo. Tá difícil, a gente sabe, pela internet, por outras coisas mais, por outros fatores que o nosso país passa. O Centro de Futebol Zico 10 aqui tá de parabéns, cara. Obrigado, Parabéns mesmo. Obrigado. E o teu trabalho também. Obrigado. Valeu. Obrigado, Vamos gente. junto, Um abraço. Valeu.